Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lar dos Contos. E esse é mais um manhwa para moças e claro, para moços também. Vamos começar uma nova história aqui no canal. Desde que perdeu sua mãe em um acidente de carruagem, ela vem sofrendo a vida toda, mas acaba morrendo precocemente e voltando no tempo. Esse é o enredo, vamos nessa. Essa é a nossa protagonista e ela está grávida, mas a história dela começa muito tempo antes. Quando ela era criança, ela vivia feliz, com sua família. Era muito amada pelos pais, principalmente pela mãe. Até que um dia, enquanto ela ia visitar o seu avô, junto com sua mãe e seu irmãozinho, eles sofrem um acidente e nesse acidente ela acaba perdendo a mãe. E para piorar a situação, o pai começou a culpar ela pela morte da mãe dela. Que não faz sentido algum, tá? É simplesmente um ódio gratuito que o cara tá jogando na própria filha. A única pessoa que ainda consolava ela era o avô dela, né? Mas daí ele logo morre também, né? Porque essa protagonista não tem sossego. Ih, rapaz. Ela sofria com a rejeição do pai e com a perda da mãe. Por causa disso, ela ficou bastante deprimida e agora ela só consegue dormir tomando remédios. Ainda assim, muitas noites ela passava acordada por causa dos pesadelos. Um certo dia, no próprio aniversário dela, ela foi ver seu pai e ele simplesmente gritou com ela, dizendo para ela sumir e nunca mais aparecer na frente dele. Ai, gente, tá competindo com o pai da Lariete, ninguém sabe quem é pior. Um mais canalha que o outro. Pra quem não sabe do que eu tô falando e não conhece a história da Lariete, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Vai lá dar uma conferida que a história é top. O tempo passa e o irmão dela cresce. Claro que ele desfruta de todas as regalias que ela não desfruta, porque o pai dele só odeia ela. Eu ainda não sei, não tenho uma opinião formada sobre o caráter do irmão dela. E pra falar a verdade, ele aparece poucas vezes na primeira temporada. Então nesse momento ele nem cheira nem fede. Durante a festa do irmão dela, acho que é de aniversário, parece, ela ficou reclusa no quarto, mas teve que sair porque sentiu fome. Quando ela estava passando, pelo local, alguns convidados viram ela e começaram a fofocar. Gente, o que tem de fofoqueiro nesse manhwa, vocês não têm ideia. Sempre é o nobre, porque não tem trabalho pra fazer, não tem tudo desocupado, só o que tem pra fazer é falar da vida dos outros. Eles começam a fazer vários cochichos sobre ela. Para se esconder desses olhares e cochichos acusadores, ela corre para uma estufa de vidro. É aí que ela conhece o protagonista masculino. Assim, ele não é bem um protagonista, Que o foco dessa história aqui é ela, mas ele tá ali cumprindo o seu papel. E aí eles têm uma conversa onde ele dá uns conselhos para ela sobre não se importar com o que pensam ou falam dela. Afinal, ela só tem uma vida e tem que viver ela da melhor forma possível. Um papo assim todo de coach, sabe? Se ele não fosse Duque, já sabemos o que ele ia ser, um coach motivacional. É por causa disso, a Prota fica apaixonada por ele e vai pedir pro pai dela pra casar com esse menino aí. Cara, e o pai dela dá um tapão na cara dela sem mais nem menos. Aí, mano... Esse é o tal do mula. Contudo, o pai dela arranja o casamento e eles dois se casam. E aí, depois desse casamento, esse Zé Bostinha só com... Tô arretada, hein? A minha pressão tá lá na puta que pariu. Ai, gente, que raiva. Começa a tratar ela mal, sabe? Começa a tratar ela com frieza, sabe? Só vira as costas pra ela. O cara só fez engravidar a mulher e largar, velho. Na moral, filho da mãe. Enfim, depois ela tem o bebê, que é um fofinho, gente. O bebê é fofinho. Mas ela não consegue tocar no bebê. Isso por causa dos traumas dela. Porque desde pequena o pai vem chamando ela de pessoa amaldiçoada. Então ela teme que se ela tocar no bebê possa fazer algum mal pra ele. Mas isso assim, eu acredito que isso seria só de início. Logo logo ela ia sentir a necessidade de tocar no bebê, Mas aí o que esse embuste do marido dela faz? Ele toma o bebê dela porque ele diz que ela não é capaz de cuidar dele. Viu? E ela não tem esse direito. Fica de boa. E pra piorar, sabe pra quem ele dá o bebê? Ele manda o bebê pra outra casa pra a ex-noiva dele cuidar. Cara, tudo bom contigo? Com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum problema? Enfim, e ela implora, não leva o meu bebê. E ele arranca o bebê. Gente, a pessoa que tira um bebê de uma mãe, eu fico revoltada. Ódio. Que ódio, capeta. E aí, não sei, de repente ela fica doente depois de um tempo e morre jovem. Aí o cara pergunta qual é a sua última vontade e ela diz que é ver o filho dela.
Gente, isso cortou tanto meu coração. Gente, eu chorei tanto desse manhwa que vocês não têm ideia. Daí, quando ela vai ver ele não reconhece ela, porque ele já tá grandinho e nunca conheceu a mãe. Ele acha que a mãe dele é a tal da ex-noiva do cara. Gente, isso partiu tanto meu coração, na moral. Enquanto ela está morrendo, ela só consegue pensar no filho dela, em como ela queria ter abraçado o filho dela, que ela nunca chegou a abraçar o filho dela. E tudo que ela pensa é que ela quer estar viva para o filho dela. Então, ela recebe uma segunda chance de alguém, não sei, do universo talvez, da mãe natureza, enfim. E volta no tempo pro momento em que ela está grávida dele. E agora, nossa protagonista está determinada. Ela não vai deixar que ninguém mais pise nela. E o principal, ela vai fazer de tudo para proteger o seu filho e manter ele ao seu lado. A nossa protagonista pensa em pedir o divórcio, mas ela fica receosa com isso porque ela lembra que se ela pedir o divórcio agora, o filho dela pode perder todos os direitos, né, do ducado ali. Então ela tem que pensar em um plano para se separar do duque e ainda assim conseguir que seu filho herde toda a riqueza dele. Enquanto ela está pensando em algum plano, ela vê pela janela que o duque chegou de viagem porque ele descobriu que ela estava grávida. O mordomo bate na porta do quarto da duquesa e diz que o duque perguntou por que ela não foi receber ele. Por que será que ela não foi te receber, hein, meu jovem? Preguiça. Por que será? Ela inventa uma desculpa dizendo que não foi receber ele porque estava se sentindo mal. Então ela aproveita que o duque chegou e vai colocar a primeira parte do seu plano em prática. Uhul! Quando ela estava chegando lá no escritório do duque, ela começa a ter lembranças do passado. Foi bem ali naquele escritório onde ela foi humilhada. Ela se ajoelhava no chão implorando para que ele devolvesse o filho dela e ele friamente negava. Ela tenta não se abalar com esses pensamentos, né? Quer dizer, lembranças. E entra no escritório. Ele friamente pergunta o que é que ela quer ali. E ela diz que quer que ele assine um contrato. Esse contrato basicamente diz que o filho dela vai herdar o título e todas as riquezas deles dois. E caso eles se separem ou ele tenha outro filho, isso não mude em nada a posição do bebê dela. Ela diz que em troca dele assinar esse contrato, ela vai entregar para ele uma das minas de diamante lá de pedras preciosas, pedras mágicas que ela tem, que herdou da mãe. E também ela promete que vai evitar ele ao máximo possível para que eles nem se encontrem mais. O Duque se sente um tanto ofendido com essa proposta, mas estranhamente ele assina sem questionar muito. A duquesa plenamente pega seu papelzinho e sai. Alguns dias se passam e o duque precisa retornar para a capital. E os empregados começam a tratar a duquesa de forma passiva-agressiva, fazendo coisas do tipo, quando ela pede um casaco, elas dão um casaco lascado, mas aí elas pedem desculpa, dão uma desculpinha besta, e quando a duquesa vira as costas, elas começam a debochar. Meu. Vagabunda! A duquesa estava caminhando pela estufa de vidro lá do castelo dela, quando de repente ela escuta uma voz. Ela olha de um lado pro outro, mas não tem ninguém ali. Meu Deus, depois de uma dessa eu saía dali correndo e não voltava mais nunca. Enfim, os empregados continuam tratando ela mal. Inclusive, quando ela pede, né, as frutas, né, da alimentação dela, afinal ela está grávida, precisa se alimentar bem, eles dão coisa estragada para ela comer. Mas isso aí da comida estragada foi a gota d'água. Ela então pede para o mordomo reunir todos os empregados num lugar, e ele prontamente faz isso. Então, ela dá um sermão em todo mundo e demite todo mundo, porque ela é a senhora daquela casa e ela não vai deixar mais que ninguém passe por cima dela. Eles ficam tanto revoltados dizendo que ela não pode, demitir eles. E o mordomo meio que ela pode sim, porque como ela se casou com o duque, então ela tem direito a tudo naquela casa. Eles ficam revoltadinhos, mesmo assim, eles são demitidos e ela ordena que o mordomo encontre bons empregados para substituí-los. Ela ainda diz pro mordomo que não confia nele, sabe que ele não gosta dela, e isso realmente é verdade, mas que ela confia na lealdade dele à família do duque, né, e ao sobrenome que ela carrega agora. Então ela sabe que por causa disso ele vai encontrar bons funcionários para substituir esses daí. Lembra daquela cena em que a duquesa estava numa estufa de vidro e escutou uma voz? Bom, a voz era desse serzinho azul aqui. O nome dela é Ondina. Ela é um espírito que representa o elemento água da natureza. E ela quer fechar um contrato com a duquesa. Basicamente, esses contratos funcionam assim. Se a duquesa aceitar fechar um contrato com ela, ela ganha temporariamente alguns poderes. Nesse reino existe apenas poucas pessoas que conseguem fechar contratos com um dos elementos. E a duquesa é uma delas. Então, quando estavam prestes a fechar
fechar um contrato, Ondina percebe que ela está grávida. Então Ondina diz que não é muito seguro fazer um contrato agora, porque ela tá grávida. Eu não entendi muito bem o porquê, mas enfim, vamos seguir a história. Então, em vez de fechar um contrato, a Ondina dá um beijinho na testa da duquesa e assim empresta temporariamente os poderes dela pra duquesa sem precisar de um contrato. E assim que o bebê nascer, aí ela pode fechar um contrato com a Ondina. Pelo que parece, a duquesa tem algo de especial dentro dela, porque a Ondina diz que não faz isso com todo mundo, só tá fazendo porque é com a duquesa. Depois do incidente que aconteceu com os funcionários, o mordomo finalmente contratou gente competente. E agora a duquesa estava sendo tratada bem. Enquanto fazia seu lanche, a duquesa recebe a visita do mordomo. Ele chega super nervoso, contando para ela que está acontecendo um incêndio em uma das aldeias pertencente ao ducado. É a churrasqueira elétrica. Tá pegando fogo, bicho! Eu entendi a referência. Ela diz que irá para lá de imediato e pede para que ele prepare tudo. O mordomo se nega a fazer isso, dizendo que isso é muito perigoso. Então ela olha pro mordomo com a cara, tipo assim, bem ameaçadora, perguntando se ele está se negando a cumprir uma ordem dela. Aí ele, né, abaixa a cabecinha e faz o que ela mandou. Então ela entra na carruagem e vai até o lugar onde está pegando fogo. Ao chegar lá, ela descobre que o incêndio é muito maior do que ela imaginava, que pode chegar até 10 mil vítimas. Alguns nobres que também estavam por ali tentando resolver o incêndio começam a tentar desistir, dizendo que já fizeram um esforço suficiente e que não há mais nada a fazer. Tem um que ainda diz assim, ó, já fizemos mais que o suficiente pelos plebeios. Meu Deus, gente, quanta gente sem coração. Mas a duquesa não vai deixar isso assim. E mesmo com todos falando pra ela não ir, pra ela pensar no bebê dela, pra ela não fazer nada e só sair dali, ela insiste. E junto com Ondina, ela apaga uma parte do fogo, abrindo o caminho para que os soldados possam passar. Eles encontram um alçapão no chão e lá dentro encontram muitas pessoas. Inclusive tem uma criança lá que parece emanar um pouco de poder. A duquesa rapidamente ajuda essa criança e ele fala que tem mais pessoas na escola correndo perigo por causa do incêndio. Aí a duquesa prontamente vai até lá e mesmo colocando-se em risco, ela fecha um contrato com a Ondina, já que a Ondina precisaria firmar um contrato para poder recarregar as energias. Assim, depois de fechar o contrato, ela consegue apagar o incêndio da escola e salvar várias pessoas. Isso acaba deixando a duquesa com as energias esgotadas, assim ela acaba desmaiando. Mas antes que ela caia no chão, o duque, que é seu marido, a para em seus braços. A cena seguinte mostra ela dando a luz ao L. Por causa de toda essa confusão que aconteceu, o parto acabou se antecipando. Mas no final das contas dá tudo certo, o bebê nasce lindo e saudável. Só que na hora que ela vai segurar ele, novamente vem as inseguranças, as mesmas inseguranças que ela tinha no passado. Ela teme tocar no filho e machucar ele. Então ela estende a mão para pegar, não consegue e começa a chorar. Aí do nada o duque entra no quarto, tira o bebê do colo da empregada e joga nos braços da duquesa e diz: segure seu filho. Assim, finalmente, depois de muito tempo, a duquesa consegue abraçar o seu bebê. Aí o capítulo termina com a Ondina brincando com o bebê, porque ela simplesmente ficou apaixonada por esse neném. Mas também que não fica, gente, que coisa fofa. Carregou 9 meses na barriga pro filho nascer a cara do pai. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram. Lá eu posto coisa do meu dia a dia e também atualizações sobre os vídeos aqui do canal. É isso, um beijo e um queijo.